Bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aqui no meu escritório particular, escutando o canto dos pássaros do quintal de manhã. Mas estamos todos bem. E espero que vocês também estejam, certo? Mas então vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo falando sobre mapas, certo? A gente vai dar um avanço no conteúdo, já que passamos já a etapa de revisão. E agora vamos conhecer fatos novos, certo? Então vamos lá. Existem várias formas da gente ver e analisar as paisagens, certo? E uma dessas formas são as fotografias. Ao mesmo modo que a gente pode observar e também analisar, essas fotografias elas também servem para auxiliar na construção de mapas. Como seria isso? Dependendo do posicionamento que essas fotografias são registradas, elas trazem elementos fundamentais para a gente construir o mapa de um determinado lugar, certo? Então, o que acontece? Se a gente tem uma fotografia registrada na vertical, o que seria isso? Vou citar um exemplo prático para vocês, se tiverem dúvidas, fazerem em casa. Vocês podem ficar em pé e olhar para os pés de vocês. Quando vocês fazem isso, vocês estão tendo uma visão vertical, ou seja, de cima para baixo. As fotografias registradas verticalmente, elas auxiliam na construção de mapas, porque elas trazem elementos que tem naquela paisagem e que, dependendo da posição do cientista, ele não vai conseguir identificar. Então, as fotografias tiradas nas posições verticais, elas são de suma importância para a construção do mapa de determinados terrenos, certo? Então, veja só o que acontece. Antigamente, as imagens, né, registradas na vertical, elas eram tiradas através de aviões. Eram colocadas uma câmera registradora, né, fotográfica, na parte de baixo desses aviões. E aí, quando esses aviões chegavam a uma determinada altura, era dado um comando e automaticamente ia fazendo uma seleção de imagens dessa paisagem, né? Com o passar dos anos, que novas técnicas científicas foram avançando na tecnologia, veio a chegada do drone. Acredito eu que vocês conheçam, não sei se pessoalmente, mas que em algum momento da vida de vocês já chegaram a ver um drone. Então, o drone ele também funciona como uma ferramenta para registrar essas paisagens na posição vertical. Só que com uma diferença. Enquanto o avião fazia o registro automaticamente, aleatoriamente, de várias fotografias, mudando questões de milímetros da imagem, da paisagem, com o drone, a gente tem a facilidade de colocar ele na altura que a gente desejar e fazer o registro da paisagem no lugar exato que a gente precisa, né? Isso a gente faz através do controle remoto. Então, tipo, é como se a gente pegasse o nosso próprio celular, né? Vocês podem fazer a experiência em casa de pegar o celular e ligar na câmera e tirar uma foto de qualquer coisa que vocês tenham pela frente. Tipo, liguei, tá passando um passarinho no céu, tirei e registrei o passarinho bem aleatoriamente, sem a intenção, né? E também a gente pode focar a câmera num ponto específico que a gente quer registrar, né? Essas são as diferenças. O avião, ele tira fotos aleatórias, né? Sem focar num ponto específico. Já com o drone, a gente consegue focar num determinado objetivo, né? Num determinado terreno e fazer o registro. Depois que essas imagens são registradas, elas são colocadas em um computador e aí é onde elas passam pela análise. Então, tipo, são observados todos os objetos que contém nessa imagem, são feitas medições de distanciamento entre um objeto e outro, para que quando for colocada no mapa, esse distanciamento e esses objetos eles estejam posicionados no lugar exato que eles estão na vida real, né? Na paisagem, tá certo?
Eu vou passar para vocês também uma sequência de imagens que vocês vão conseguir entender melhor, né? O uso do drone e do avião e como essas imagens elas são capturadas, tá certo? Mas, antes disso, a gente tem outro elemento que também ajuda muito na construção dos mapas quando se trata de captura de imagens verticais, que são os satélites, que são máquinas que são lançadas numa altura muito elevada e que servem tanto para a transmissão dos sinais de TV, de celular que a gente tem, como também para fazer captura dessas imagens e também auxiliar em outras necessidades, certo? E aí o que acontece? O satélite, ele consegue atingir uma visibilidade muito grande. Então, a gente pode registrar, tirar fotografias do planeta Terra todo de uma só vez, né? Fazer a captura do planeta Terra, né? Ou então a gente colocar num ponto específico. Através do satélite, minha gente, se a gente colocar lá no Google Maps uma localidade, por exemplo, vou colocar da escola do Pai Eterno até a cidade de Monteiro. Então, o Google Maps ele vai traçar uma trajetória, né? E se essa transição ela for ao vivo, através da rede de satélite, a gente pode ver tanto o Instituto Pai Eterno, assim como todas as casas do percurso que a gente percorre até chegar na cidade de Monteiro. Então, veja só, a gente tem a oportunidade, através dos satélites, de enxergar o máximo do planeta Terra, né? Ele todo, aonde a gente consegue ter, mais especificamente, continentes e oceanos, até coisas mais minuciosas, como a nossa própria casa, certo? Também vou trazer uma sequência de imagens para vocês entenderem como o satélite também funciona, né, nessas capturas. E aí, outra coisa que vale ser dito. Tanto os aviões, como os drones, como os satélites, eles, além de auxiliar na construção de mapas, eles também fazem parte de uma corrente de tecnologias utilizadas para identificar problemas ambientais. Então, tipo, se vocês assistem jornal, em algum momento vocês já devem ter visto um avião ou um helicóptero fazendo um registro de uma filmagem, de uma perseguição, ou acompanhando uma ambulância que está levando, a gente pode usar um político como exemplo, que passou mal, né? A gente também pode ter como auxiliar para identificar um roubo, por exemplo. A gente pode fazer uma perseguição policial através do uso dessas câmeras. Assim como também, quando a gente pega o satélite para fazer esses tipos de análise, a gente também pode contar com eles para identificar problemas ambientais, seja o desmatamento avançado, seja princípios de queimada, enfim, vários problemas que a gente possa ter na nossa sociedade. Esses equipamentos eles podem entrar como associados para ajudar a gente a identificar e também a cuidar, certo? Então vamos lá. Eu vou passar agora a sequência de imagem para vocês identificarem melhor como é utilizar o avião e o drone e como é o uso do satélite, certo? Até daqui a pouco. Então, vamos às explicações das nossas imagens. Aqui a gente tem o avião e o drone. E aí a gente vai ver uma sequência de imagens que aí eu vou explicar para vocês como cada um deles faz essa captura, certo? No caso das imagens seguintes, as imagens elas tanto podem ser capturadas pelo drone como o avião. Pronto, aqui a gente tem a primeira imagem. Nessa primeira imagem, a gente tem a presença de um sítio. Então, a gente consegue ver com mais clareza os elementos, né? A gente tem aqui construções, tem até um carrinho aqui chegando, né? A gente vê as rotas de chegada, né? Que são as estradas, né? Aqui também tem outra. A gente consegue ver nessa parte aqui um plantio. E aqui a gente ainda consegue ver vestígios de mata nativa, ou seja, da natureza, da vegetação local desse lugar, certo? Então, veja só,
tanto o drone como o avião, eles conseguem chegar nessa altitude para fazer essas capturas, certo? E quando a imagem ela é mais aberta assim, tem mais presença de vegetação, ela é mais fácil de observar os elementos que compõem essa paisagem. Já na próxima, a gente tem a imagem de uma cidade. E aí vejam só a diferença. A gente tem ruas e a gente também tem construções. E essas construções elas já são mais difíceis de serem capturadas e identificadas, elas dão um pouco mais de trabalho para serem analisadas, porque elas são muito próximas uma das outras, né? E quando vai ser construído um mapa, no processo de análise dessas imagens, tem que ser medida, né? E aí a gente entra com a matemática. Elas têm que ser medidas uma a uma para colocar o distanciamento e o tamanho real dessas construções, para na hora de colocar no mapa não dar diferença. Porque se dá diferença no mapa, a gente se perde na nossa orientação, certo? Então é por isso que é importante a gente ter a captura desses espaços, para que a gente possa identificar cada objeto, seja casa, seja uma construção maior, como essa daqui, ó, seja até mesmo de um espaço esportivo, como a gente tem aqui, certo? Quando a gente chega na parte dos satélites, os satélites eles existem em vários modelos, né? E que desempenham várias funções, além da captura de imagens, certo? Mas como o nosso caso aqui são as imagens aéreas, a gente vai focar nelas, tá bom? Então, como eu falei para vocês na explicação anterior, os satélites eles têm a capacidade de fazer uma captura do nosso planeta, devido à altitude que eles são colocados, né? Então, tipo, a altitude que eles estão localizados, permitem que eles façam a captura do planeta Terra como um todo, na qual, quando a gente vai analisar a imagem, a gente só consiga enxergar os oceanos e os continentes. Mas, assim como eles têm a precisão de capturar essa imagem do planeta Terra como um todo, eles também podem se especificar um único ponto, né? E aí aqui na imagem eu trago para vocês o estado do Acre, né? Onde a gente consegue ver na imagem as áreas aqui, ó, essas partes mais brancas, que são as áreas popularizadas, né? Aonde existe concentração humana, né? Onde os humanos fazem sua moradia. Então, veja só, do mesmo jeito que ele tem, ele consegue capturar uma imagem a longa distância, ao ponto de você não ver nenhum detalhe, ele também pode usar um super zoom, né? E fazer uma captura mais minuciosa, que é o exemplo dessa terceira imagem, né? Nessa terceira imagem aqui, a gente já consegue ver, ó, as ruas principais dessa cidade que está sendo capturada. Dá para ver, eu acho que dá para vocês verem aqui, ó. Cada quadradinho desse é uma casa. Então, a gente já consegue ter mais percepção das coisas que existem nessa paisagem do que na anterior. E isso é uma coisa que só os drones conseguem fazer. Os drones não, desculpa. Os satélites podem fazer por nós. A gente dá aí um super zoom e a gente pode ver cada detalhe que tem presente naquela paisagem e nos auxiliar na percepção da captura dessas imagens para auxiliar na construção dos mapas. Pronto. Hoje a nossa atividade ela vai ser prática, certo? Vocês vão construir um materialzinho que eu vou explicar para vocês o que é. E em seguida vão desenvolver a atividade e escrever ela para mim, tá certo? Então vejam só, a gente vai precisar de um cone. Eu fiz essa aqui com folha de papel ofício mesmo, certo? Mas pode ser de caderno, não tem importância não. Eu usei durex, fechei, fiz o cone. E régua, fita e uma imagem. A imagem vocês podem utilizar do próprio livro de vocês. Aqui eu peguei um mapa do livro do 8º ano para mostrar o exemplo para vocês. Então veja só o que vocês vão fazer. A atividade é para vocês perceberem a diferença da aproximação e do distanciamento com que a gente observa as coisas, certo? Então, vocês escolham uma imagem e aí a gente vai fazer a observação dessa imagem.
Aqui, vou explicar pra vocês como é que vocês vão montar. A régua, essa daqui é de 30 centímetros. Então, eu vou colar aqui, vou pegar um pedaço de durex. E colar meu cone no número 15. Que essa régua ela não tá tão boa pra vocês verem. Mas vocês colam no número 15. Aqui. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar a imagem através do cone nessa altura do mapa. Então, por isso que é importante vocês terem uma régua para auxiliar vocês nesse distanciamento, porque ele pode variar se vocês não usarem a régua. Então, pronto. Meu cone tá aqui colado, ó. Passa um pouquinho aqui. Do número 15. E aí, vejam só. Vocês apoiam, ó. Apoiei a régua na imagem. E aí, vocês vão olhar por o cone. Aqui na parte de cima do cone, ó. Tá vendo? Vocês vão observar por aqui. Quando vocês observar aqui, vocês vão ver uma representação desse mapa. Então, vocês vão transcrever, né? Vocês vão escrever no caderno lá. A 15 centímetros, vocês colocam a 15 centímetros. Aí, coloca tudo aquilo que vocês conseguem ver através do cone naquela imagem, certo? Pronto. Essa é a primeira parte. A segunda, vocês vão mudar a distância dessa imagem. A primeira foi colocada em 15. Agora, a gente vai colocar ela em 5. Colocar aqui. E aí, claro que vai sobrar régua para os dois lados. Mas aí, não tem problema não. É só vocês colocarem direitinho o durex para o cone não sair do lugar que dá perfeito. Da mesma maneira, colocou o cone em 5, vocês vão apoiar a régua na imagem e vão observar mais uma vez aqui em cima e vão escrever. Então, tipo, se na primeira observação, que era 15 centímetros, você colocou 15 centímetros e transcreveu para mim, escreveu no seu papel o que você enxergou naquele espaçamento de 15 centímetros, você agora vai escrever 5 centímetros e escrever no papel o que você consegue observar, o que você consegue ver. Agora, é importante que, além da régua estar apoiada, vocês têm que deixar o cone parado. Porque se você começa a movimentar o cone em cima da imagem, você vai enxergar vários tipos de paisagens diferentes. E eu quero só num determinado ponto. Então, por exemplo, se você coloca na primeira imagem a régua em cima de uma seta, na segunda parte da análise você também precisa colocar em cima da mesma seta a régua. Porque você vai analisar a mesma imagem, só que em espaçamentos diferentes, certo? Então, façam a atividade, escrevam no caderno e me mandem. Qualquer dúvida, vocês me chamem no privado, que aí eu ajudar vocês a esclarecer elas, tá certo? Cheiro grande, até mais!